Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão, sempre ancorada no Evangelho e nas leituras que nós escutamos a cada celebração, porque a liturgia tem esse cuidado de preparar leituras diferentes em cada momento do ano litúrgico, para que nós possamos tirar lições diferentes para a nossa vida a cada momento que desabrocha diante dela. E a riqueza da vida consiste exatamente nessa multiplicidade, nessa pluralidade de ensinamentos, porque a vida é plural, a vida ela acontece de forma distinta a cada instante. Então, se alguém tem uma regra de vida única, padronizada, estabelece e determina essa regra para toda a sua vida e nela coloca todas as suas vicissitudes, as ocorrências todas, esse alguém não vai para frente nem para trás, vai ficar estancado, porque para cada coisa a gente precisa de uma coisa diferente, que nos desperte, que nos anime, que nos inspire e que nos recoloque na vida também numa situação proporcionalmente diferente. O texto de hoje tem alguns detalhes. Primeiro é o chamado Evangelho do jovem rico, que procura Jesus e faz uma pergunta-chave: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa é a chave, essa é a senha que ele espera ter de Jesus Cristo, porque todo mundo quer ganhar a vida eterna. Esse jovem apenas representa-nos a todos nós nesse anseio fundamental que nós trazemos conosco de vida eterna. E naturalmente daquilo que a vida eterna corresponde para nós: felicidade, plenitude, uma vida cheia de sentido e de significado. Isso é vida eterna. Numa dimensão provisória, que é essa dimensão que nós vivemos, e também numa dimensão definitiva, que é aquela que um dia esperamos e desejamos viver. Jesus Cristo aceita a pergunta do jovem como uma pergunta válida. Isso já é muito bom. Ele não contesta a pergunta tem sentido. Ou seja, quando ele diz: o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus Cristo está dizendo para ele que a vida eterna não é só um dom de Deus, uma dádiva de Deus, uma providência de Deus, mas é também uma construção humana, é uma conquista humana. Deus pode tudo, mas nós estamos longe de não poder nada. Sempre podemos fazer algo. Aliás, todo bom resultado na nossa vida, que alguém pode chamar de milagre, é sempre resultado dessa aliança que Deus fez desde o princípio entre Ele e nós, entre nós e Ele.
Nenhum milagre acontece fora dessa aliança. Deus pode tudo, repito, e nós podemos muitas coisas. Aliás, todos os dias quando a gente acorda, é preciso perguntar com muita lucidez: o que é que eu posso fazer hoje na minha vida? Porque às vezes a gente se atira em coisas que a gente não pode fazer e perde o tempo da gente. E enquanto está envolvido em coisas que não pode fazer, porque não tem o instrumental, a ferramenta, a capacidade, nem é da sua alçada fazer isso, você está deixando de fazer aquilo que efetivamente poderia fazer, mas não faz, porque o tempo é o mesmo. Desperdiçado numa coisa, ele falta noutra coisa. Na verdade, nós corremos sempre dois riscos na vida. É de achar que nós podemos tudo, o que não é nem de longe nem de perto verdade. E achar que nós não podemos nada, o que igualmente não é verdade. Sempre podemos alguma coisa. Agarremos-nos às nossas possibilidades e façamos o melhor que nós podemos fazer. Aliás, essa é uma regra de vida muito simples, elementar e indispensável. Faça todos os dias o seu melhor com aquilo que você tem. E você tem sempre algo. O que você tem nem sempre corresponde ao que o seu melhor amigo tem, ao que o seu vizinho tem, aquilo que você gostaria de ter. Mas isso não tem a menor importância. Você tem alguma coisa. Trabalhe nisso que você tem. E se você for capaz de otimizar e fazer render isso que você tem em suas mãos, talvez você ultrapasse o trabalho daquele que do seu lado tem muito mais e você até às vezes inveja dele, porém ele não faz o que ele pode com aquilo que ele tem. Você passou na frente dele. É um pequeno que você traz que, se uma vez trabalhado, se torna grande, de um valor inestimável. E é preciso que a gente tenha muita clareza acerca desse pressuposto. E eu me lembro sempre daquela oração da serenidade, que nunca é demais trazer à tona. Senhor, dá-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para fazer as mudanças que eu posso fazer, e discernimento e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Esse é o ponto fundamental. Segundo, nesse evangelho de hoje, esse jovem rico, como acabei de dizer a vocês, ele manifesta essa preocupação com a coisa mais importante que um ser humano pode trazer consigo, que é a preocupação sobre a vida eterna. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês que vida eterna aqui não é um evento que acontecerá só depois da nossa morte, no outro mundo, como invariavelmente quase todos nós a percebemos. Não. Vida eterna é muito mais uma capacidade de viver aqui e agora plenamente, totalmente engajados e envolvidos naquilo que o tempo nos tem para dar, e ao mesmo tempo aplicados na vontade de fazer o melhor com esse tempo, desfrutá-lo ao máximo. Isso é vida eterna. Isso é vida eterna. Aliás, como diz um grande poeta que também era teólogo, quem não for capaz de encontrar Deus nessa vida, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai encontrá-lo na outra. Esse é o espaço que nós temos para tocar Deus. Na vida eterna, depois da morte, isso é com Deus. Nós não podemos fazer mais nada. Ou nós fazemos a nossa parte aqui para vê-lo, para chegar próximo a Ele, de alguma maneira, ou nada feito. Não conseguiremos mais tarde, porque mais tarde estaremos no tempo de Deus e no lugar de Deus. É Deus quem age, não somos nós. Aqui podemos fazer sempre algo. Em outras palavras, quem aprende a viver bem, plenamente a sua vida, nem precisa esperar qualquer recompensa de outra vida. Uma pessoa que está vivendo engajado na vida, com todo o senso de responsabilidade, de interioridade,
de trabalho, de lucidez, de consciência que alguém precisa ter, não tem que esperar recompensa na vida eterna. A sua vida plenamente vivida aqui e agora já é a recompensa. O que é que a eternidade vai fazer? O que é que a outra vida vai fazer? O que é que o céu vai lhe trazer? Vai apenas selar de forma eterna aquilo que você faz de forma provisória. Essa é a missão de Deus. Essa é a diferenciação de um patamar de vida para outro patamar. A nossa responsabilidade é aqui e agora. Todas as vezes que os discípulos ou alguém do povo procurava em Jesus uma resposta sobre a vida eterna, ele nunca dava resposta sobre a vida eterna. Ele trazia aquela pessoa para a vida terrena. Como se quisesse dizer: rapaz, você não sabe o mínimo da vida que você está vivendo. Como é que você quer saber o máximo da vida eterna? Viva a sua vida, olhe para ela, agarre nela, faça o melhor que você possa. Deixa a vida eterna conosco. Quando chegar o seu dia, você saberá o que será feito de você. Porque às vezes tem pessoas que vivem essa espiritualidade desencarnada, essa espiritualidade abstrata que fica no ar, achando que vivendo aqui, olhando para o céu todo o tempo, é a fórmula para chegar ao céu. Não é. Para chegar ao céu, você tem que ser plenamente humano, engajar-se na sua vida humana e viver todas as circunstâncias e vicissitudes humanas. Se você for capaz de fazer isso, dando a melhor resposta, a mais honesta e a mais eficiente que você possa, você tocou a vida eterna. Porque Deus não nasceu aqui e foi para lá. Deus veio de lá para cá. Quando Ele nasceu aqui, Ele já trazia dentro de si o céu para nós. Então nos encarnemos como Jesus. Deus feito homem também quis encarnar-se. Depois tem um dado importante, é que o jovem rico vive uma contradição. Ele deseja a vida eterna, no entanto, tudo o que ele fez até então foi garantir a vida terrena. Mais nada do que isso. Inclusive, ele é uma pessoa muito boazinha. Na outra versão de um outro evangelista, quando Jesus Cristo diz: e você o que é que faz? Ele diz: não, eu observo os mandamentos todos. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu sou bem direitinho, faço tudo conforme o figurino. Ele achava que já era o suficiente. Era um homem muito arrumado, era um homem da sociedade, um cidadão de bem. Aliás, me desculpem dizer, não tem uma invenção pior na sociedade, na raça humana, do que a pessoa de bem. Oh, que invençãozinha ruim. Aquela pessoa que se acha sempre perfeita, maravilhosa, é boa gente. Eu pago meus impostos, eu vou à igreja todos os domingos, eu tenho uma família aqui comigo, em casa a gente reza todas as noites. Eu sou um cidadão, modéstia à parte, de bem. Faço tudo o que é possível fazer, graças a Deus. Eu me lembro daquele fariseu que estava na igreja, e ele entrou de peito aberto, olhava para o altar e dizia: Senhor, muito obrigado porque eu sou uma pessoa boa. Oh, como eu sou bom, Senhor, obrigado demais. Eu não sou como esses aí da rua que não prestam para nada. Eu sou gente boa. Um homem lá no fundo nem ousava olhar para o altar, batia no peito, cabeça baixa, e dizia: Senhor, tenha piedade de mim, que eu não presto para nada. Se o Senhor não agarrar em mim e fizer andar, eu não vou para canto nenhum, pelo amor de Deus. Essa é a diferença. Por isso que eu digo que a pior coisa do mundo, a invenção, foi o cidadão de bem, porque ele faz tudo direitinho, cumpre toda a lei, mas ele é incapaz de perceber o amor ao próximo que Deus quer que ele tenha. É incapaz de um gesto de caridade, de solidariedade, de aproximação. Ele desdenha dos outros o tempo inteiro, sempre batendo no peito, com a certeza de que ele é que está na posição correta. São aqueles que acham que os maiores pecados que eles possam cometer são os pecados contra a sua moral individual. Aí são pecados gravíssimos.
Ora, eu não vou dizer que isso não são pecados, mas são coisas que você tem que resolver por você próprio, mais tarde ou mais cedo. Isso não atinge diretamente a Deus, coisas muito pessoais suas. Agora, a sua omissão no âmbito social, sua falta de empatia total com as pessoas que precisam dessa empatia de você, sua ausência de solidariedade, de caridade, sua indiferença permanente e recorrente aos sofrimentos humanos, especialmente dos mais pobres, isso é de uma gravidade tamanha que você terá que resolver com Deus. Já não é você com a sua consciência e consigo próprio. E os evangelhos estão cheios desses parâmetros que nos são impostos. Em Mateus 25, Jesus diz: vinde a mim, vós todos, porque eu tive fome e me destes de beber, tive sede de comer, tive sede e me destes de beber, eu estive nu e na prisão e me visitastes e me vestistes. E alguém vai dizer: mas Senhor, nunca vi o Senhor em situações como essa. Ele vai dizer: tudo aquilo que você fez ao menor dos meus, ao mais pobre, foi a mim que você fez. Esse é um pecado grave e a gente não pode de forma alguma escamoteá-lo, nos esconder dele, acusando-nos das nossas faltazinhas pessoais, um pensamento ruim que eu tive, uma imoralidade que eu cometi há 40 anos atrás, e aquilo persegue a gente. Olhe para o que de fato é muito grave, você não está vendo. Resolva sua situação consigo próprio, mas não deixe de olhar para a grandeza de coisas que são grandes por natureza. O mundo está se desmanchando ao seu lado, e você não está fazendo absolutamente nada, enganchado, amarrado, aprisionado a uma coisinha que você pensou e não devia pensar 3 semanas atrás. O Evangelho é um puxavanco de orelhas para todos nós. Depois, Jesus: tu sabes os mandamentos? Ele diz sim. E ele prossegue: então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribui com os pobres, e terás um tesouro no céu. O homem ficou triste porque tinha muita riqueza. Aqui eu digo a vocês que não basta saber teoricamente o certo e o errado, é preciso praticar o que você considera certo. Aquele que sabe e não faz, ainda não sabe. Ele acha que sabe. É fazer que configura o meu conhecimento de verdade. E não importa a quantidade de conhecimentos, de informações que nós temos dentro da nossa cabeça. E nós temos muita coisa dentro dela. O que importa é o grau de compreensão efetivo que eu tenho sobre essas informações e o quanto eu estou disposto a colocá-las em prática. Isso é o que de fato importa. E eu termino lembrando que uma outra lição do Evangelho é que mais importante do que não fazer um grande mal, como por exemplo não matar, não roubar, não levantar falso, é fazer um pequeno bem com cada coisa que a gente pode fazer. E às vezes a gente está preocupado, ou então está muito tranquilo, porque diz: olha, graças a Deus, eu nunca matei, nunca roubei, nunca feri mortalmente ninguém, não cometi um grandíssimo pecado. Então eu estou tranquilo, estou salvo. Nenhum de nós é capaz de cometer um desses pecados. Isso é muito raro. Quem de nós é capaz de matar? Numa situação extrema é possível para cada um e para qualquer um. Mas afora isso, não. Então nós não podemos de forma alguma, só porque não cometemos grandes males, nos desresponsabilizar pelos pequenos, nos isentar de culpa por aquilo que no dia a dia a gente faz e que maltrata, que dilapida, que empobrece, que humilha, que afunda uma pessoa. Então é preciso ter também essa lucidez que a gente precisa, ou seja, necessitamos a cada dia olhar as coisas pequenininhas que nós realizamos
para que elas não se tornem uma coisa muito grande, uma bola de neve que a gente não tenha condições mais tarde de movê-la sequer 1 centímetro. Esse é o outro lado da moeda que eu apresentei para vocês um pouco antes. E por último, o que fazer para nos salvar? Não é cumprir mandamento apenas, é tirar o que nós temos para oferecer a quem não tem. A salvação de uma pessoa passa inevitavelmente pelo seu bolso. Uma salvação que não atinge o nosso bolso, as nossas contas, as nossas economias. A maneira como nós ganhamos e gastamos o nosso dinheiro não chegou ainda até nós. A salvação é uma coisa muito concreta. Porque salvar-se com as coisas espirituais, obedecendo-as, olhando e observando todas elas, isso é muito fácil. Isso é muito cômodo, não exige nada de nós. Vem para a igreja, fecha os olhos, reza, vai ali no Santíssimo, depois comunga, está tudo ok. A salvação passa pela forma com que nós utilizamos as coisas materiais que nós temos. Isso não é o Padre quem diz, isso foi Deus quem diz, desde o princípio. Conservou em Jesus Cristo quando aqui esteve. Depois preservou na vida dos santos todos, na doutrina da igreja, e chegou até nós. O que é que você faz com o dinheiro que você tem? Pensa que é seu, só porque você o ganhou, só porque está em suas mãos, só porque enche as suas contas? Esse dinheiro não é seu. Nós somos meros administradores de um bem que é de Deus e que passa por nossas mãos, fruto do nosso dom, do nosso talento, da nossa energia, das nossas inclinações, das nossas potencialidades, mas tudo isso foi dado a você por Deus, gratuitamente. Então, pelo amor de Deus, arruma um jeito de devolvê-lo na medida certa para o mundo e para as pessoas que estão à sua volta, naturalmente sem deixar de você próprio usufruir daquilo que tem consigo. Que Deus nos ajude nesse intento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.